Num contexto cada vez mais fragmentado, as marcas deixam de falar para massas e passam a construir relações com comunidades. Neste episódio, exploramos como a proximidade, a relevância e a capilaridade se tornam fatores-chave na comunicação, através de ferramentas que ajudam a filtrar o que é tendência do que é ruído, de projetos que aproximam geografias e reforçam a identidade e de insights que mostram como as comunidades digitais estão a redefinir a relação entre marcas e pessoas. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. A tecnologia tem vindo a aproximar as marcas dos seus públicos, mas também aumentar o ruído. Com cada vez mais dados disponíveis, distinguir o que é tendência do que é apenas hype torna-se essencial para decisões estratégicas. O Pitch acompanhou a segunda edição do Trend or Hype, um estudo da Publicis Group, para perceber como transformar a informação em impacto real para as marcas. O Trend or Hype vem se mostrando uma ferramenta muito efetiva na discussão com os nossos clientes e também para o mercado de maneira geral. Os fenômenos sociais vão mudando de ano a ano e o nosso olhar como Publicis Group é de fato como trazer uma ferramenta útil e adequada para questionar essa realidade em que a gente vive e pensar em oportunidades, observando quais são as tensões, quais são as angústias das pessoas e como é que as marcas podem trazer um discurso útil e próximo para as pessoas nesse momento. A gente tem 3 grandes processos: social listening, onde a gente mapeia conversas e nisso a gente cria rankings e organizações, transforma esses dados em grupos de dados. Desses dados, a gente analisa, vê quais os temas e transforma isso numa pesquisa quantitativa, como isso afeta os diferentes grupos portugueses. Dessa resposta, a gente também faz um check-in com os profissionais de marketing, coloca isso num algoritmo. E esse algoritmo, ele determina o que é um trend ou um hype. Se isso é falado por muitas pessoas e muda o comportamento, isso é uma trend. Se ele é falado por muitas pessoas, mas ainda não virou uma ação concreta, apesar de algumas pessoas fazerem, e ter muito da performance aqui, isso é um hype. Obviamente que os dados, eles são muito importantes porque balizam o que é esse fenômeno, o quão relevante ele é, o peso que vai ter, mas a musculatura dos insights e de como as pessoas se relacionam para que eles existam, que é o mais relevante. Existe um ponto que ele é central e que é um pouco esse cansaço da performance. Por exemplo, no autocuidado, 49% das pessoas dizem que já teve um wellness burnout, que 71% das pessoas em Portugal digam que querem dar uma pausa e rever toda a sua vida digital, apesar de seguirem 8 horas por dia fazendo a busca sobre esses temas, onde também vem esse cansaço. 72% dos portugueses hoje têm uma preocupação constante sobre o tipo de notícia e o que eles encontram de verdade. E nesse segundo ano, a gente consegue ver algumas evoluções de comportamento nesse sentido e a partir de identificar muitos caminhos de trabalho e ação para as marcas serem mais relevantes com a cultura onde elas estão conectadas hoje. Culture has a direct effect on what becomes a trend and what stays as a hype. Or even the rhythm or the tempo that we have in every country is very different. Spain is a country where there is a big trend in the lack of time. We feel that we don't have the time for anything and we run everywhere all the time. That is a trend in Spain, but in Portugal it's just a hype. You are more calm people. So there is a difference. There is another one which I found very interesting, which was about dopamine and how addicted we are to dopamine. So in Spain, the dopamine bubble was almost 2 years ago, and now there is a big conscience about needing to balance it with serotonin. It was a trend, but it has become a hype, whereas in Portugal, it's growing very quickly right now. So right now, you are a country of dopamine addicts. Uma outra coisa que isso já é também uma tendência bastante consolidada e, curiosamente, a mais relevante aqui em Portugal, que é a nova prosperidade, que fala de que o sucesso não depende só de questões de carreira ou questões financeiras, mas o sucesso também é como uma pessoa vive, né? Então é menos um objetivo a chegar, a alcançar, e é mais uma realidade que eu crio, uma experiência que eu tenho hoje. Estou muito ligada, né, ao mercado ibérico e é muito curioso porque usando a mesma metodologia a gente chega em resultados muito diferentes. Coisas que aqui são tendência, lá são hype, mas o que eu
mais acredito é no compartilhamento do conhecimento. Então, o fato da gente ser uma ponta aqui, né, na Ibéria, que pensa diferente, também ajuda os espanhóis a verem os próprios fenômenos deles de outra maneira. Fizemos 100 anos esse ano e a gente acredita que a construção dos próximos 100 vai passar por uma transformação profunda na forma de se comunicar com as pessoas. O Trend Hype ele é um pouco uma síntese do nosso Power of One, do que a gente acredita que é o futuro da comunicação. Dados e tecnologia ajudando a gente a obter esse pulso da sociedade, mas a maneira como a gente interpreta passa por um olhar profundamente humano, porque a gente precisa ter essa sensibilidade nesse olhar para trazer algo que ressoe com as pessoas. 19 anos depois da primeira edição, as 7 Maravilhas de Portugal regressam à TVI para voltar a levar os novos tesouros do país às casas dos portugueses. Para além do património histórico, este relançamento introduz novas categorias adaptadas ao presente, dando palco à diversidade cultural e territorial de norte a sul. Um projeto que continua a celebrar o orgulho nacional e a aproximar o país através das suas histórias. A nossa cultura muitas vezes está centrada nas coisas grandes, nas coisas que têm meios para serem divulgadas, têm meios para aparecer. E nós vamos muito ao detalhe, vamos ao fim do mundo, vamos ao territóriozinho, onde vão buscar coisas magníficas. Quanto mais o mundo se tem globalizado, mais as pessoas vão à procura da experiência autêntica. Ora bem, nós em Portugal temos cheios de experiência autêntica e nós nas 7 Maravilhas damos-lhes uma grande visibilidade. A nossa missão é organizar as 7 Maravilhas. Aquilo que é difícil, que é votar, e escolher e eleger, nós aí não participamos, nós organizamos e garantimos que o processo seja muito isento, equidistante dos participantes e que o regulamento que desenvolvemos seja integralmente aplicado. Estamos aqui sempre para defender a escolha dos portugueses. As 7 Maravilhas de Portugal era só património histórico. Portanto, nós agora, para falarmos outra vez de maravilhas, trazemos também todo aquele património que não participou na edição que a TVI teve em 2007. O modernismo, a contemporaneidade, as grandes obras, o património militar, o património religioso. Há aqui um conceito novo. Levamos 11 edições já para trás, 19 anos de existência. Temos as relações todas que se viu hoje aqui neste evento, não é? Isso permite-nos, obviamente, arrancar de um patamar diferente. Fazemos este ano 16 programas em direto na televisão. E para montar a operação, nós obviamente temos que nos socorrer de quem quer patrocinar, criar momentos de visibilidade que as marcas acham interessantes para se associarem a uma iniciativa como a nossa. Temos acompanhado este projeto ao longo destes 19 anos e quando fomos desafiados agora para entrar em coprodução com as 7 Maravilhas foi numa lógica de aproximação daquilo que é o património também às marcas e a forma como é que as marcas conseguem interagir com esta plataforma. Nós assumimos como conhecedores de comportamento humano e de públicos e acho que pode haver aqui uma simbiose muito interessante entre o que é o património, a cultura, as pessoas, as comunidades locais e as marcas. Nós estamos aqui a comemorar o nosso legado. A EDP é uma empresa histórica, presente há 50 anos aqui no país e estamos presentes em todas as regiões. Queremos estar junto dos nossos clientes. Vamos estar durante o programa em várias regiões em que o programa vai percorrer para mostrar que a EDP tem muito mais para dar e vamos oferecer durante 15 semanas um ano de energia aos portugueses que participarem e que votarem naquilo que melhor Portugal tem, as 7 Maravilhas. Seguramente que os portugueses, descobrindo as nossas maravilhas dos nossos territórios, terão mais vontade de conhecer o país no seu conjunto. A ideia de termos aqui categorias que olham para as expressões da nossa cultura contemporânea são o reflexo de que Portugal tem uma cultura vibrante, uma cultura que se vive pelo passado, pelo presente, mas acima de tudo, olhando para o futuro. Nós somos, antes de tudo, uma televisão de Portugal e honramos-nos dessa condição. Nós crescemos sempre ao lado dos portugueses, percebendo os seus problemas, os seus anseios, as suas ambições e é nessa perspectiva que continuamos a fazer o nosso caminho. Surgindo esta iniciativa de novo, à qual nós estivemos ligados nos seus primórdios, é óbvio que nós não poderíamos deixar de voltar a agarrar esta oportunidade. A nossa expectativa é de que o programa corresponda à ambição dos seus organizadores e que os portugueses se revejam naquilo que a TVI vai preparar e lhes vai oferecer.
Para que o canal Líder aumente a nossa expectativa em termos de chegarmos mais longe, a mais gente, e as pessoas verem que as 7 Maravilhas lhes trouxe alguma coisa, lhes aportou alguma coisa. Quanto mais não seja, tirá-los do esquecimento, levar-lhes turistas com que eles não estavam a contar. Temos uma visibilidade extraordinária, o país inteiro a assistir. Isso é uma coisa muito importante para eles. Eles vão a feiras, fazem os seus eventos, mas não têm esta capacidade de chegar ao país inteiro com a força que nós damos. Isso é um dos nossos grandes ativos. Uma das principais tendências do marketing para 2026 mostra como as comunidades deixam de ser audiência e passam a ser um ativo estratégico para as marcas. À medida que as redes sociais evoluem, a criação de conteúdo deixa de ser unilateral e torna-se colaborativa, dando origem a relações mais próximas, autênticas e relevantes. Roy Azeitouni, do YouTube, explica como a cultura de criadores e a co-criação com comunidades podem transformar a forma como marcas e consumidores se ligam e como o conteúdo nativo digital se torna um verdadeiro motor de relação e influência. Digitally native creators are absolutely crucial for brands now, and if brands are not thinking in that way, then they're unfortunately going to be left behind. One of the effects of living in an online world is that it is easier than ever to discover new brands. It's easier than ever to switch your loyalty or your allegiance, but the other effect is that you can build a community really, really strongly if you put the effort in. There's a lot of fascinating research that, particularly for younger audiences, people about 25 and under, that actually their loyalty to brands is much, much greater when they feel that they are able to play some kind of active role in that brand, and that comes through community. There are so many different ways to interact with your community. Part of it is understanding the need state that community is in. So for example, if you want to make, shorter form content, there is a different expectation from the audience in that they don't think that it needs to be super polished. What they want is something that feels really real, and it feels timely and of the moment, and it feels like there's an interactivity to it. It's kind of inviting conversation. Whereas if you're making longer form content, that is where you can really build that relationship with your audience. Este é o Nuno do ano passado com o S25 Ultra. Hoje vamos ver o S26 Ultra. Discoverability is coming through short form. The real nurturing of the relationship and building that loyalty will often come through the longer form. As a brand, it's sometimes easier to partner with creators who are digitally native themselves, and then you get the benefit of all the expertise that creator brings with them, and you get the halo effect of the fans of that creator therefore appreciating your brand and having that association. Or you can also try and learn directly from creators and act like a creator yourself. What are we doing today? So if I give you an example, Sephora as a brand, they do a lot of really good things with short forms, and yet they will make longer form videos that really encourage and invite their audiences to go on a whole journey of a holistic view of skincare, the beauty of having instant feedback from comments, instant data signals from your analytics. It's all really, really valuable in terms of signaling to you as a brand what is working and what isn't. So experimentation is always to be encouraged. It's not enough to upload your TV spot on YouTube anymore. That's not what people expect. The pace of trends is relentless. Something will be a conversation for 24 hours and then it's gone. But the community that is built around that conversation can be much more enduring. Nothing beats a Jet2 holiday. When we talk about culture now, there's no real distinction between internet culture and culture. Internet culture, it just is culture, and that's only going to become more pronounced as the people who were born and raised as absolute digital natives start taking positions of responsibility and influence within companies. Culture works completely differently now, and in many ways is actually bottom up. As a brand,
being able to understand that you are kind of something that will be played with, that will be interacted with, that is really central. And I think it makes everything so much more exciting. You look at a brand like Louis Vuitton, until relatively recently, pretty much associated with kind of older dynamics and older thinking. As a brand, it's hard if you want to still remain true to who you are, but you also want to embrace edgier, more interesting aspects. They did it in a really clever, collaborative way, and it actually led to the highest sales that they had ever had. They repositioned themselves in a way that they still have the elegance and the admiration that they had before, but they just feel much more relevant. This kind of openness to working with whatever is happening online is a really important one for brands. To be able to connect with people is tough, and especially as a brand. So therefore, being able to build an audience that is open to hearing what you have to say, is open to your brand, is so very, very valuable. You don't want to be just part of the bombardment to people. You want to be something that people want to give time to. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, André Rabané apresenta a campanha American Rom. Partindo do orgulho nacional dos romenos, a marca de chocolates Rom mostra como uma ideia simples, bem executada, pode tornar-se extremamente eficaz. Um exemplo de como a criatividade continua a surpreender, mesmo com pouco. Rom is for Romania. It's a genuine Romanian chocolate bar wrapped in the national flag since 1964. O romeno, ele não tem uma valorização do próprio país, eles têm um perfil de denegrir a própria imagem do país, e o chocolate Rom não estava funcionando muito bem as vendas e decidiram fazer uma guerrilha que foi mudar a embalagem, que tinha a bandeira da Romênia, e colocar a bandeira americana. Transform the well-known Rom overnight. From this to this. E isso feriu o ego do romeno de um jeito que os próprios romenos começaram a levar todo o patriotismo para cima, de como que vocês podem fazer isso. Em todo lado, as pessoas pedindo para tirar a bandeira americana de um chocolate que defendia o país. Suntem români, nu avem nevoie să îmbrăcăm un produs românesc. Uma ideia tão simples, tão genial, não precisou de mídia, não precisou de nada, foi só mudar a embalagem para um ponto que eles entenderam que o romeno, já que ele não defendia o país por bem, teve que defender por mal. In the end, Rom outperformed the markets by 20% in the most relevant channel, while the American Rom sold out. Contamos consigo para a semana para mais histórias sobre o mundo do marketing, onde as marcas continuam a refletir as relações que construímos todos os dias. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.